Está tendo inscrição lá, Marcelo, no canal. Hoje Quase 800, né? Até o último dia. Começou. Já passou de 800? Já. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação e Cidadania. Queria que o pessoal que já está participando aí, que chegou... inscrição lá, Marcelo, no canal. Quase 800, né? Até o último dia. Começou. Já passou de 800? Já. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Estamos ao vivo no canal Educação e Cidadania. Eu sou o professor Ricardo Lengruber. Nesse momento, eu estou na presidência do Conselho Municipal de Educação. Estou aqui também nessa sala com o professor Marcelo Verli, hoje secretário municipal de Educação, recentemente retornou à secretaria, passou por lá no ano de 2011 e agora, em 2020, em meio a esse momento tão difícil, tão desafiador, retorna para a secretaria. Temos aqui na nossa sala, já nos dando boa noite, muitos educadores, convidados, educadoras, professoras. Boa noite para todo mundo que está conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Eu aqui no início dou sempre uma diminuída aqui na marcha, exatamente para o pessoal ir chegando. Quem está chegando, aproveita para compartilhar essa live nas suas redes sociais, isso nos ajuda. Se você ainda não o fez, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Semana que vem teremos outro bate-papo sobre educação, professores, ex-secretários, secretárias de educação que passaram e deram a sua contribuição para o município de Nova Friburgo. Nosso objetivo com esses encontros, com essas lives, é exatamente dialogar, porque o entendimento é que o diálogo é fundamental nesse momento para construir as alternativas, as possibilidades, as saídas que a gente precisa. Cada ente, naturalmente, com a sua função, com a sua autonomia, com a sua independência, mas numa postura de intercâmbio, de conexão, de diálogo, de informações. Já somos um grupo que passamos aqui de 35 pessoas. Eu queria, antes de apresentar, dispensa a apresentação, nossa convidada de hoje. Ela, na verdade, nós é que nos orgulhamos muito de recebê-la, mas antes de apresentá-la e saudá-la formalmente, gostaria de passar a palavra para o professor Marcelo. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, professora Beatriz Abicalil. A história da educação de Nova Friburgo não pode ser contada sem a participação, sem a presença da professora Beatriz e professor Ricardo. Na linha do que você disse, nós nos sentimos muito orgulhosos de poder contar com a presença da professora Beatriz nesse momento tão delicado em que nós estamos construindo alternativas, possibilidades em meio a essa grave crise sanitária e que afeta todos os segmentos e, obviamente, o segmento educacional. Então, é com muita alegria que a gente recebe hoje a professora Beatriz Abicalil, a quem eu agradeço pela disponibilidade desse diálogo. Muito bem, já passamos aqui de 50 pessoas conectadas pelo YouTube. Eu vou iniciar a gravação desse nosso bate-papo para já adiantar para todo mundo que, se porventura a internet nos trair como nos traiu na semana passada, na live com o secretário de Educação do Estado, o professor Pedro Fernandes, nós vamos ter o arquivo para disponibilizar na internet para todo mundo. Não estamos transmitindo pelo Facebook, estamos transmitindo exclusivamente pelo canal Educação e Cidadania, exatamente para a gente ter o mínimo, a mínima probabilidade de erro. Professora Maria Beatriz Abicalil Couto, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite para um bate-papo sobre educação. Professora, muitas pessoas que estão entrando aqui estão dando boa noite, saudando a senhora, dizendo quanto tempo que eu não vejo a professora Beatriz, se alegrando aqui, enfim, com a presença da senhora. Professora, quais são as suas memórias da Secretaria de Educação de Nova Friburgo? São boas memórias? Sim, sempre boas memórias, embora poucos momentos de uma certa infelicidade, né? Por não ter conseguido realizar e executar tudo o que a gente imaginava.
mas acredito que a equipe toda tenha deixado um bom andamento ao trabalho, deixou lançadas as bases da tecnologia educacional, deixou a educação inclusiva estabelecida e organizada. E eu acho que o grande, não vou dizer mérito, mas a grande herança que pudemos ter deixado foi revitalizado o Conselho Municipal de Educação e proposto a mudança de legislação para ele ter o perfil que ele tem atualmente. Professora, pois não? Sim, pode falar. Não, E, ao mesmo tempo, a gente se orgulha de ter conseguido fazer uma formação continuada de professores durante os 8 anos, embora com toda a precariedade do município, com toda a dificuldade econômica, mas conseguimos executar em todas as áreas, em todas as etapas da educação básica, conseguimos levar a formação de professores à grande maioria. Muito bem. Eu vou passar a palavra para o Marcelo, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Professora, a senhora começou dizendo que tem muitas alegrias, mas, claro, que momentos também de tristeza por não ter conseguido realizar. Eu acho que esse é um sentimento que todo mundo tem em tudo na vida, né? A gente não consegue realizar 100% daquilo que a gente objetiva. Mas a senhora seria capaz de citar uma dessas experiências, o que ficou para trás que a senhora gostaria de ter feito e não foi feito? Eu acredito de não ter podido construir o novo Odete Pena Muniz. Muito bem. Embora tenha deixado o terreno regularizado, onde foi construída a creche Leda Tavares, e li no jornal Voz da Serra que vai ser construído o novo Odete. Era o meu grande sonho, mas não foi possível realizar. Deixei o terreno regularizado. Bastante simbólico. Marcelo? Muito, muito simbólico. A professora Beatriz, primeiramente, comentávamos antes do início da nossa live que a senhora foi a secretária de Educação mais longeva, pelo menos que eu tenho de memória, na história político-administrativa de Nova Friburgo, e construiu um legado de respeitabilidade, de profissionalismo, de atendimento a demandas sociais. E hoje, durante o encaminhamento do convite para a nossa live, muitas pessoas responderam, falando que bom que eu vou reencontrar a professora Beatriz, há muito tempo que eu não a vejo. Isso é muito positivo, né? Foram 8 anos em que a senhora trabalhou diuturnamente. Parte desse período eu estive também próximo, em funções que exerci junto à administração. E agora a gente se depara, nesse momento, nesses últimos 3 meses, com uma crise que é a mais grave crise da nossa história, e muito do que se definiu, do que se construiu, do que se estabeleceu em termos de políticas públicas em educação, acaba se tornando um grande ponto de interrogação. O que se deve fazer nesse momento? Há situações que, particularmente, eu considero ainda mais críticas, que é a ausência de coordenação nacional, uma mudança de Ministério da Educação no meio da pandemia, como já havia acontecido anteriormente com o Ministério da Saúde. Então, quais são as percepções que a senhora, nesse momento, né, a partir de toda a experiência, de toda a trajetória, de todo o legado que a senhora construiu ao longo da sua permanência à frente da secretaria, e comparando, avaliando, trazendo para esse momento que nós estamos vivenciando, quais são as percepções da senhora em relação à complexidade desse momento, em função desse quadro que, como falei anteriormente, dificulta até mesmo uma coordenação nacional. Estados e municípios muitas vezes têm que encontrar suas alternativas, suas soluções, porque falta essa coordenação nacional. Realmente, por tudo que eu observo atualmente e vivenciei ao longo da minha vida profissional, é a mais grave, talvez a mais violenta crise que a educação tenha passado. Principalmente aí nesse ponto eu concordo com você, devido a essa descoordenação entre os diversos entes federados, o que dificultou bastante tanto a elaboração de uma política emergencial, já que nunca se pensou em contingenciamento, em plano de emergência ou contingenciamento na rede educacional, e, ao mesmo tempo, as idas e vindas do
do próprio ministro de Educação, que uma hora dizia uma coisa, outra hora dizia outra, de certa forma, ter se recusado a assinar a resolução referente ao parecer do Conselho Nacional de Educação e que está bastante coerente com a realidade que nós temos. Além disso, a crise da pandemia encontrou também uma rede escolar ainda desaparelhada do ponto de vista tecnológico, possivelmente com grande parte da rede física com problemas sérios de manutenção ou até de espaço físico insuficiente, além de ter o grande problema que é a formação dos professores, especialmente naquilo que é o foco da tecnologia, ou pela inabilidade em utilizar as ferramentas de informática, ou pela incapacidade até local de conexões eficientes para que ele possa executar melhor o trabalho. Mas, no fim das contas, como a gente costuma dizer, o professor, o educador, acima de tudo, é um teimoso, como brasileiro, ele não desiste nunca, ele acaba fazendo, como a gente tem visto, buscando alternativas próprias de chegar até o aluno, ou de forma improvisada, via internet, usando a rede de celular, que é o que a maioria das pessoas tem, ou fazendo material impresso e distribuindo pelas comunidades. Mas, no fim das contas, não fica só tristeza, né? Não fica só o desafio para a gente, fica também a grande vontade de aproveitar essa oportunidade e dar um pulo, um salto educacional que a gente pode aproveitar esse momento para tal. Muito boa análise, professora. Beatriz, eu queria te fazer uma pergunta. A senhora é uma pessoa muito conhecida entre nós aqui em Nova Friburgo, na região, como uma grande conhecedora de legislação, uma pessoa sempre muito atenta a tudo que existe na área educacional e, acima de tudo, uma pessoa preocupada com a correção da administração, correção da conduta, né, quando secretária, quando supervisora escolar, enfim, nas suas diferentes frentes de atuação. Eu recomendo a senhora, professora, depois entrar lá no YouTube, depois que acabar a live, dar uma olhadinha no bate-papo aqui do pessoal, porque eu acredito que praticamente a rede toda vai chegar aqui daqui a pouco, todo mundo saudando, cumprimentando, agradecendo as experiências que teve. Eu perdi muitas mensagens aqui para trás, porque eu tive que sair e voltar, perdi o que está para trás. Mas vale a pena depois a senhora passar por aqui, dar uma olhadinha, tem palavras de gratidão, de reconhecimento, mais do que merecidas. Professora, neste momento que nós estamos vivendo, a gente percebe que o governo federal, de um lado, tem uma série de ações e avança, retrocede, governo do estado, governo municipal, e todos estão quase que testando ali as suas possibilidades, os seus limites. O que pode o decreto de um prefeito? O que pode o decreto de um governador? Os conselhos também, conselho municipal, conselho estadual, enfim, está todo mundo como que andando no escuro, tateando para tentar entender esse momento que a gente está vivendo e, de alguma maneira, apresentar algum tipo de proposta. Pela sua experiência, o que a senhora diria que vamos falar do município de Nova Friburgo, papel, eu falo aqui como presidente do conselho para ouvir um pouco a senhora, o que é papel de um conselho de educação nos limites do município e o que é o papel do executivo, da Secretaria de Educação, na sua opinião? Por isso que no início eu falei da questão do diálogo, né? O que eu estou percebendo é que o executivo municipal está tomando as decisões isoladamente, sem ouvir os diversos entes envolvidos. E o Conselho Municipal de Educação, como órgão normativo e deliberativo, ele também é um órgão consultivo, deveria ser consultado exatamente para não acontecer o que a gente tem observado, né? As escolas ainda perdidas e a Secretaria de Educação, como ente organizador da rede escolar, ainda sem saber como proceder em relação a ano letivo, a carga horária,
a conteúdo, a avaliação, principalmente a questão da avaliação. E, nesse momento, o Conselho é praticamente vital, né? De insistir junto ao Executivo, de ser ouvido junto com a Secretaria Municipal de Educação e até os diretores de escola que sofrem diretamente os impactos da comunidade e as reclamações da comunidade. Afora isso, se fosse pensar num possível retorno da rede escolar, há que ter todo um preparo do espaço físico, o preparo do pessoal e toda a colocação dos recursos de biossegurança que a Secretaria será obrigada a colocar. Embora o FNDE, através do PDDE, né, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, tenha liberado recurso para as escolas que estão com a prestação de contas em dia, para realmente adquirir, principalmente, sabão, papel toalha, álcool em gel, mas não se toca na questão das máscaras, não se toca nos cuidados, principalmente em relação às crianças de educação infantil, e mais especialmente ainda na questão da creche. O executivo municipal, como ele está mais próximo do cidadão, já teria que se adiantar no sentido de, junto aos órgãos de saúde, já começar a preparar o possível retorno, que mais cedo ou mais tarde a escola vai retornar. Pode não ser agora no mês de julho, mas em setembro, possivelmente, já teremos condição de abrir a escola e receber as crianças com uma certa programação e com um certo protocolo de atendimento. Muito bem. Marcela, eu vou te passar a palavra. Antes, eu preciso fazer uma brincadeira. Ouvindo a professora falar de FNDE, nem parece que tem 12 anos que ela saiu da secretaria. Não. Está em pleno exercício. Exatamente, conhece tudo. Fazer eu aqui costumo dizer que a educação é uma cachaça, né? É verdade. A educação vicia, gente. FNDE, PDDE, eu falei, poxa, ela está totalmente atualizada. Professora, nós temos aqui várias pessoas entrando, nós já estamos chegando a perto de 200 pessoas assistindo ao mesmo tempo, já subimos um pouco, descemos, enfim. O deputado Conte Bittencourt acabou de entrar aqui, saudando a senhora. O ex-secretário de Educação, que vai estar conosco aqui semana que vem, batendo um papo, Jorge Carvalho, também entrou aqui, cumprimentando. Muitos diretores de unidade, o pessoal da Secretaria de Educação, as coordenações, EJA, CEAP, Neuza Brizola, biblioteca, enfim, muita gente aqui presente. Muito obrigado a todos pela presença. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Marcelo, a palavra está contigo. Ricardo, apenas um complemento. É muito bom a gente, ao ouvir a professora Beatriz Abicalil, com toda a experiência, com toda a envergadura, com toda a sua trajetória à frente da educação, tanto com essa visão da legalidade dos atos, de todos os documentos que ela estruturou junto à equipe, que inclusive embasaram o que eu reputo como um dos melhores conselhos municipais de educação do país. A partir da fala da professora Beatriz, a gente perceber a consonância com as ações que nós temos empreendido ao longo dessas últimas 3 semanas, a partir de um trabalho que o Conselho vem estruturando através da Resolução 001, estruturando um comitê para planejamento das atividades pedagógicas não presenciais, um comitê com várias representações. Hoje à tarde tivemos uma reunião. Eu tenho certeza que, a partir desse diálogo franco, aberto, transparente, a gente vai conseguir construir as melhores alternativas num tempo, como o próprio professor Ricardo disse, não há pré-definições, né? As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos em tempo real. E aí, professora, a senhora comentou numa fala anterior que também é um tempo de oportunidades, é um tempo em que se pode transformar essa grande ameaça, a mais grave ameaça na história, pelo menos no último século, da humanidade, e aqui na nossa região nós temos visto também muitos casos confirmados, óbvios, também numa oportunidade, aí pensando no campo educacional, uma oportunidade de adaptação, de reinvenção, de transformação, e a senhora já citou algumas vezes, inclusive por ter sido a precursora desse movimento na rede, a importância da tecnologia na educação. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse tempo, que é um tempo de crise, de ameaça, mas também é um tempo de oportunidades. Como a senhora vê a possibilidade de aproveitar essas oportunidades para um aprimoramento,
para uma melhoria do processo educacional? Realmente, a oportunidade ela surge das crises que temos que enfrentar, né? Cada crise gera uma nova oportunidade. Mas, assim, do ponto de vista educacional, o que eu observo, a grande oportunidade que o sistema educacional tem, especialmente o Sistema Municipal de Educação tem, de fazer uma nova conexão com a família, utilizando as ferramentas tecnológicas que tem à mão para incrementar as relações com a família, não cobrando dela uma tarefa que seria da escola, que é a tarefa de ensinar, mas de articular formas de atendimento à criança e até dando um certo suporte do ponto de vista de conhecimento para o tratamento e o cuidado com as crianças e adolescentes nesse tempo de isolamento. A segunda oportunidade que eu vejo é que é o momento do salto da rede educacional, pelo menos do ponto de vista do magistério, se preparar. E por que não buscar alternativas de financiamento para a aquisição dos equipamentos de informática que o professor vai necessitar para poder dinamizar o seu próprio trabalho, a sua própria aprendizagem. Uma outra oportunidade seria o executivo como tal, usando a lei de uso do solo, seria cobrar das empresas de telecomunicações a conexão mais rápida nas diferentes comunidades da cidade, em troca do uso do solo, que, no fim das contas, acaba sendo gratuito, não? A outra possibilidade seria exatamente de conjugar o ensino virtual com o ensino presencial, colocando como carga horária efetivamente cumprida cada hora de atividade desenvolvida com a criança. Agora, há que ter um cuidado muito grande de não serem 4 horas seguidas de atividade, porque nenhuma criança aguenta, ela não tem organização e disciplina para tal, e possivelmente os pais não têm condições de fazer essa cobrança. Então, com atividade bem calculada, de forma que ela possa fazer a pesquisa, que ela possa acessar sites de arquivos históricos, por exemplo, museus, e que ela possa contribuir também com a aprendizagem. Porque a gente aprendeu ao longo da vida que todo aluno ele não é apenas aquele que absorve os conhecimentos do professor ouvindo de fora. Ele é principalmente um produtor de cultura, um produtor de conhecimento, e hoje, mais do que nunca, quantos alunos ensinam aos professores o uso das modernas tecnologias? E, no fim das contas, é a oportunidade do próprio sistema educacional amadurecer e buscar insistentemente esse diálogo com o executivo que ele representa, né? E eu sei o quanto é difícil o diálogo, às vezes, com o executivo, com seus próprios parceiros de secretariado, mas há algo que tem que ser insistentemente perseguido. E não perder a oportunidade de articular com o Conselho, com os sindicatos, né? Porque não se pode hoje trabalhar sem a vertente da representação dos professores, e especialmente com a própria equipe da secretaria, que ela é bastante produtiva, bastante rica, precisa ser mais valorizada e precisa ser mais estimulada. Contribuições acho que, assim, valiosíssimas. Em síntese, são as oportunidades. Muito bom. Muito bom. Professora, a sua passagem pela Secretaria de Educação, ela foi marcada, isso independente do lugar político que as pessoas estejam, independente do seu posicionamento ideológico, há um reconhecimento generalizado que no ano de 2001, Nova Friburgo tinha um tipo de atendimento de creche, por exemplo, e no ano de 2008 era totalmente diferente. É claro que houve problemas, é claro que houve limitações, isso faz parte da caminhada. Eu tive a oportunidade de estar na secretaria alguns anos depois
e vi de dentro que muitos dos problemas que permaneceram foram muito mais por conta da não continuidade do trabalho do que propriamente na origem o problema, reconheço isso. Mas estou falando essa introdução toda sobre creches porque foi um reconhecimento naquele momento histórico da necessidade das mulheres dentro de casa, a necessidade de trabalhar, a necessidade de encaminhar os seus filhos para uma escola de educação infantil com qualidade, com alimentação, de tempo integral, etc., etc. Minha pergunta vai nessa direção, professora. Todas essas oportunidades que a senhora mencionou anteriormente, elas dizem muito sobre o ensino fundamental, elas dizem muito sobre o ensino médio, porque são faixas etárias, anos de escolaridade em que os estudantes têm mais autonomia. Embora que no iniciozinho do fundamental ali, essa autonomia não é tão ainda marcante, não é tão presente, então tem muitos desafios também. Mas a minha pergunta é sobre educação infantil. Não estou preocupado Ricardo, com carga horária. Deu uma pequena travada aí, volta 10 segundinhos e... A minha pergunta é sobre educação infantil, não preocupado com carga horária, não preocupado com a questão de legislação sobre isso. A preocupação sobre as pessoas que precisam voltar a trabalhar e que haverá, infelizmente, em alguns casos, com muito assodamento, com muita pressa, uma flexibilização da economia que não devia acontecer da forma, pelo menos, como está acontecendo. Mas como é que a senhora enxerga o lugar da creche municipal, o lugar da pré-escola do município nesse cenário todo? Que, de um lado, a necessidade das famílias, de outro lado, a necessidade anterior a tudo isso, que é a saúde, a garantia da saúde dessas crianças. Conhecendo principalmente o papel das mulheres na nossa sociedade, de mais de 50% serem as provedoras e a grande mão de obra do município, as creches, principalmente, é o grande ponto de preocupação pelo simples fato de que são crianças muito pequenas que necessitam do contato físico, que necessitam do cuidado constante com a alimentação, com não colocar a mão à boca, esses detalhes todos. Então, no caso da volta das creches, a secretaria teria que ter um trabalho adicional, no meu entendimento. Seria mapear as comunidades e verificar efetivamente as famílias que não têm com quem deixar os filhos e acolher apenas as crianças que não têm ninguém que possa cuidar delas, em horários alternados de entrada e de saída, utilizando os espaços da escola, possivelmente os mais arejados possíveis e o mais presentemente ao ar livre, e com todos os demais cuidados de higiene, pensando que é comum os bebês levarem a mão à boca, de usarem a mesma chupeta, o mesmo brinquedo do companheiro, mas a equipe da creche, nesse possível retorno, teria que estar muito atenta à questão da higienização. É a mesma coisa a pré-escola, embora com a pré-escola, o retorno também da mesma forma, com os pais que não têm com quem deixar seus filhos, mas já fazendo um trabalho diferente, através da rodinha, da contação de histórias, das brincadeiras próprias, da própria Base Nacional Comum Curricular, as crianças já começarem, nesse sentido de autonomia, a usarem álcool em gel, a não usar o brinquedo do outro, delimitar os espaços dentro do metro quadrado que pode ser disposto, para que as crianças possam ser, novamente, a serem usuários do espaço de socialização e de brincadeira, que é a sua forma de aprender. Marcelo, você me permite, antes Claro. de passar a palavra para você, nós já passamos aqui de 235 pessoas online conosco, muitas contribuições, saudações. Eu queria me ater a uma, professora. O diretor da Escola Municipal Vale de Luz, professor Dionisson, faz um reconhecimento lá atrás sobre a sua abertura à pluralidade pedagógica presente em uma rede
pública de ensino, e Nova Friburgo, nesse aspecto, tem as suas peculiaridades, isso é muito positivo, né? Eu, particularmente, sou sempre um defensor de que outras experiências, outras perspectivas pedagógicas devem compor essa malha, né, que é uma rede pública tão grande e tão diferente como a nossa, zona rural, zona urbana, diferentes experiências que nossas crianças têm. Mas ele faz uma pergunta interessante. Em que medida, professora, essas experiências pedagógicas diferenciadas, elas podem colaborar neste momento específico da pandemia, né? Nós temos muitos desafios, e em que medida essas experiências poderiam enriquecer, né? Poderiam ajudar nesse momento. Obrigado ao Dionisson pela participação. A princípio, colocando essas experiências em comum, que a maioria das comunidades e dos professores não sabem aqui de que trata determinadas pedagogias. A da alternância, né, do IBELGA e de Flores, de Nova Friburgo, a de valores humanos da Luz da Serra, a Waldorf da Cecília Meirelles, do Vale de Luz. Acho que não esqueci nenhuma. Colocar em comum e desse comum encontrar o que pode ajudar. Então, principalmente, o uso dos espaços naturais, o respeito à natureza, o respeito à pessoa humana, são as formas que essas pedagogias têm de levar adiante o processo educacional e, ao mesmo tempo, de fortalecer aquilo que a gente precisa nesse momento, a saúde, a natureza, tanto de conservação, quanto de respeito, quanto de recuperação, e restabelecer os valores humanos que foram praticamente derrubados pelo ultradireitismo de tantas e tantas linhas ideológicas e partidárias que conhecemos por aí. Professora Beatriz, voltando um pouquinho à questão do perfil do professor, e a gente vê muitas discussões, muitos debates acontecendo sobre a implementação de novas tecnologias de apoio à educação e que isso poderia, de alguma forma, prejudicar o papel do professor. Eu, particularmente, entendo que o professor sempre terá um papel de centralidade, embora vá adaptando, né, o seu próprio modus operandi, a sua forma de ministrar as suas aulas. E eu até trago o meu exemplo, comentei agora há pouco numa outra live que participei, até a primeira quinzena de março eu nunca tinha feito uma reunião virtual, nunca tinha dado aula no ambiente remoto, através de um aplicativo, mas sempre tive a prática, por exemplo, de ter grupos de WhatsApp com os meus alunos das diversas disciplinas e através das coordenações de cursos que, ao longo do tempo, eu acabei desenvolvendo. Mas a senhora diria que há uma mudança no perfil do professor, de um professor mais conteudista, de um trabalho mais de transmissão de informação, para um trabalho mais de curadoria, de catalisação, ou são dois segmentos, duas formas que podem trabalhar em conjunto, complementarmente, e a tecnologia, que a gente sabe, né, que vem nesse período de pandemia, vivenciando um processo de transformação, permitindo a aceleração de um processo de transformação digital muito grande, a própria rede estadual de ensino implementou a plataforma Google, esse tipo de modalidade de ensino. Há como se buscar um ponto de equilíbrio para que permaneça, e eu acredito muito nisso, a centralidade do papel do professor? Eu acredito piamente que o papel do professor, que a pessoa do professor não vai perder nunca o seu valor, considerando que o mundo cada vez mais está carente do contato afetivo, da presença humana. Mas, ao mesmo tempo, vejo que o enfoque do trabalho do professor é que vai ser mudado. Ele vai deixar de ser o mero reprodutor, né? Nem transmissor de conhecimentos, né? O mero reprodutor de conhecimentos para ser o mediador entre o conhecimento real e o conhecimento virtual, entre o trabalho de sala de aula e aquilo executado através das ferramentas de informática. Então, são experiências rigorosas e absolutamente novas. Eu estava lendo há um tempo atrás
todos os países do mundo, inclusive Estados Unidos, tiveram problemas na colocação das aulas virtuais. Portugal teve dificuldade, Inglaterra teve dificuldade, com toda a tecnologia que lá já é comum ser utilizada nas salas de aula. Imagina aqui a gente no Brasil que não tinha essa oportunidade. Então, agora, apesar de ser um momento trágico para a realidade brasileira, tanto social, quanto econômica, quanto educacional, é um momento dos municípios agora, principalmente, saírem à frente, considerando que, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, está na mão dos governadores, na mão dos prefeitos, a definição do que abre, do que fecha, quando abre, quando fecha, em relação à prevenção e ao controle da pandemia do coronavírus. Muito bom. Professora Beatriz, aproveitar para dizer que, sobre esse assunto, o Marcelo falou sobre o papel do professor, a senhora... O pessoal está dizendo aqui que a gente está tendo uma aula aqui nesse nosso bate-papo aqui. Que nada me chega tanto. Estou reconhecendo a memória da senhora, uma memória de elefante, não é? Sobre as escolas, sobre as instituições, enfim. Alguém aqui fez um comentário: secretária sempre secretária, né? Eu brinquei com o Marcelo antes da live, disse assim: está arriscado, durante a live a professora Beatriz ainda dá umas ordens para a gente que a gente vai ter que cumprir no final, como dever. Não chega tanto que eu respeito a hierarquia. Como dever Sou de casa. dos velhos tempos. Professora, eu queria te fazer uma pergunta. A escola ela é um ponto de encontro de muitas forças dentro da sociedade, né? Ela é um ponto para o qual convergem muitos interesses, né? O interesse da família, as necessidades, vamos chamar assim, as necessidades da família, do poder público, da própria economia que circula, enfim. E muitas dessas preocupações, lamentavelmente, não são preocupações de natureza pedagógica, educacional. São quase que necessidades logísticas, digamos assim. Mas esse momento, a mim me parece, ele tem gerado muitas oportunidades de reflexão sobre o currículo da escola, oportunidades sobre o papel do professor, como vocês acabaram de dialogar na última questão. Essas questões todas estão aparecendo. O papel das tecnologias de educação, equipamentos mesmo, né? Fizemos um levantamento recentemente na rede pública, os números são muito ruins, infelizmente, quantitativo de máquinas, de acesso à internet. Então, talvez seja aquela agulhinha de acupuntura nesse momento para estimular a rede a perceber que precisa investir, como a senhora já mencionou em outro momento. A senhora acredita, ditas essas coisas, eu pergunto, a senhora acredita que haverá alguma mudança importante na legislação educacional brasileira no que diz respeito a currículo, no que diz respeito a cumprimento de carga horária e coisas dessa natureza, por causa desse momento que a gente está vivendo? Pergunto isso olhando para o futuro, né? Não como uma flexibilização irresponsável, mas com mais autonomia para os sistemas e coisas dessa natureza? Olha, a julgar pelo texto do parecer do Conselho Nacional de Educação, o parecer 5, né, que dá assim, orientações gerais em relação à reorganização do calendário e a questão das avaliações, eu acredito que sim, é o próprio espírito da LDB. O que eu temo é que, considerando a situação do nosso governo federal completamente distorcida da realidade, completamente dissociada da realidade brasileira, eu temo que haja, como diz o povo, uma puxada do tapete em relação a isso. Além do mais, estamos sem ministro de Educação, não sabemos quem virá e com que cabeça virá, né? Já seria a terceira troca em 1 ano e meio de governo. Mas a própria LDB coloca os sistemas de ensino e também as escolas responsáveis pela elaboração do currículo. O detalhe importante é o sistema, no caso, vamos focar no nosso, o sistema municipal,
ter a coragem de sentar, discutir com todos os elementos envolvidos, pais, comunidade, os entes políticos, os entes sindicais, os professores todos, os demais funcionários da educação, que também são educadores, e ter coragem de definir o seu currículo e ousar dentro do espírito da LDB, né? Independente do que o sistema vai legislar ou não. Tanto o parecer do Conselho Nacional, o último, quanto o do Conselho Estadual, é bastante aberto nesse ponto. Então, dá, assim, competência à escola, inclusive a escola, dá competência para ela definir o seu rumo pedagógico. Por isso que a lei fala que, ao lado do currículo, ao lado do regimento, tem a proposta pedagógica, que pode ser revista, atualizada e alterada. No caso da rede municipal, a opção será ter um único regimento ou um regimento por escola, ter uma única proposta ou uma proposta por escola. Aí é uma opção que terá que ser discutida. Agora, temos que ousar, não ficar dependente exclusivamente da estrutura muito superior a nós. Até porque totalmente desarticulada, né? Se a gente parar para pensar. Completamente. Uma área fundamental no momento de crise, que é o Ministério da Saúde, e uma área essencial, sempre foi, mas a partir de agora ainda mais, que é o Ministério da Educação, absolutamente descoordenadas, gerando uma série de, até mesmo de desinformações, né? Se a gente parar para pensar, o próprio ex-ministro da Educação, muitas vezes se arvorando em redes sociais, ao invés de estabelecer as políticas públicas que seriam necessárias para que a gente conseguisse uma travessia mais suave, né? Então é um momento realmente muito delicado. Marcelo? Infelizmente, o Brasil está nessa situação de incoerência constante, né? É uma tempestade perfeita, né? Além da pandemia, uma desarticulação política na gestão muito grave. Professora, me permita fazer um puxadinho na sua fala anterior e te perguntar: a senhora vê possibilidade numa rede como a rede de Nova Friburgo, que é uma rede muito grande, hoje com 17 mil matrículas, uma rede que atende zona rural, zona urbana, diferentes realidades. Friburgo tem realidades de bairro para bairro, a senhora conhece bem isso, muito distintas. As próprias unidades escolares também têm características muito diferentes, escolas muito pequenas, escolas grandes, escolas com uma gestão mais permanente, que funciona com um pouco mais de desenvoltura, outras que enfrentam dificuldades, enfim. A senhora vê possibilidade, então, de essa pluralidade a que a senhora se refere, da coragem de ter experiências plurais acontecer dentro da própria rede, ou seja, experiências diferenciadas de acordo com a realidade da escola, da faixa etária, do bairro, dos alunos, da zona urbana, zona rural e dessa natureza? Na verdade, eu vejo possibilidades de acontecer, mas há que ter algumas condições: vontade política, coragem para enfrentar as pressões que virão de cima e, principalmente, confiar nas equipes das escolas. Realmente, Friburgo é uma realidade muito diversificada. Os diretores teriam que ter, no início, uma supervisão um pouco mais intensa, até para que se sintam fortalecidos para executar isso, e haver uma permanência maior dos gestores da educação, porque a média de que os secretários estão ficando é de 1 ano e 4 meses. Então, quando começa a conhecer a rede, muda novamente. Mas o mais importante nesse momento é ter a vontade política de mexer na realidade e confiar naquilo que as comunidades escolares, no seu conjunto, têm condição de executar. Muito bem. Professor Ricardo, na linha do que você perguntou, eu concordo, Nova Friburgo é um microcosmo da realidade nacional. Temos uma rede muito diversificada, cerca de 120 unidades. Eu costumo dizer que
a unidade pública mais descentralizada, regiões que não têm nenhuma outra referência de instituição pública, tem uma escola, tem uma creche, e aí, obviamente, isso também gera uma complexidade na gestão. Nesse momento de crise, considerando até o que disse a professora Beatriz, em relação à qualidade intrínseca dos profissionais da rede municipal de ensino, dos nossos educadores. Eu gostei muito da fala da professora quando ela fala que todos são educadores, não somente os docentes, não somente os professores, mas todos que participam da comunidade escolar, em especial os profissionais da rede municipal de ensino, se tornam educadores. A gente tem um ambiente, até em função desses entes que compõem o sistema educacional, como o próprio conselho, como o próprio fórum, outras instituições representativas, como sindicatos, enfim, várias instituições, existe um caldo cultural, uma multiplicidade de visões que, sendo bem trabalhada e sendo bem canalizada e ancorada na sociedade civil organizada, pode, de certa forma, perdurar, e óbvio que vai depender sempre de uma ação executiva, né, de recursos públicos, mas esses entes eles podem contribuir para uma maior perenidade da ação pública, do investimento que a sociedade precisa em termos educacionais. Esse é um ponto da minha avaliação. A outra perspectiva é que nós temos vivido ao longo dos últimos anos no país um acirramento, uma agudização dos constrangimentos orçamentários, em especial a partir do momento que você tem uma PEC do teto do gasto público, que constrange investimentos em educação, constrange investimentos em saúde e permite o pagamento de superávit primário de juros da dívida, enfim, acaba priorizando outros aspectos que não aquilo que é essencial, a formação humana, o desenvolvimento das pessoas, mesmo nesse ambiente, incluindo a tempestade perfeita, que o professor Ricardo acabou de falar, que testa a institucionalidade democrática brasileira diuturnamente nesses últimos tempos. É possível pensar em avanços educacionais a médio e longo prazo, professor, além da crise que a gente vive nesse momento? Marcelo, acredito que sim, desde que tenha a vontade política de executar e a coragem de executar. Não é todo e qualquer governo e todo e qualquer secretário que teria essa coragem, porque é algo que dá trabalho, articular as diferenças, trabalhar com as diferenças, entender a pluralidade específica de cada comunidade aqui de Friburgo. O Alto de Olaria não é igual a Olaria, lá o sítio São Luís é muito diferente do Cônego, de Vargem Grande. Então, a primeira coisa é ter coragem, senão não vamos mudar nada, vai ficar do jeito que está. O problema orçamentário sempre foi o grande mal da educação, né? Veio o Fundef, depois veio o Fundeb, e agora estamos sem um e sem outro, que termina em setembro, e o Congresso Federal ainda não se manifestou qual vai ser, afinal, o valor e se vai permanecer ou não o Fundeb. Mas definir as prioridades, ter a vontade política de executar, não encontrar barreiras, principalmente da própria estrutura administrativa, no caso nosso, do município, e articular principalmente com a Câmara Municipal para que a questão legal seja resguardada do ponto de vista do município. Não se pode trabalhar a educação sem um embasamento legal, e não se pode trabalhar o legal sem o embasamento também financeiro. É priorizar os 25% que são ainda constitucionalmente da educação na disponibilidade das prioridades da educação municipal. Professora, eu acho que acresce-se a isso que estamos no meio de uma pandemia, de um ano eleitoral, um ano de eleições locais, municipais, eleição de prefeitos e vereadores. Então, com todo o respeito ao Marcelo aqui, representante do Poder Executivo Municipal, esperar coragem e vontade política neste momento talvez não seja o momento mais adequado, não é, para a gente esperar isso, mas concordo com a senhora que isso é o necessário. Nós tivemos uma contribuição aqui, professora, que eu queria colocar sobre a questão de educação inclusiva, sobre educação e inclusão.
que é um desafio para educadores, para os sistemas educacionais desde sempre, porque nós não somos uma sociedade inclusiva, nós somos uma sociedade que afasta, que aparta e que não está acostumada a lidar com as diferenças, embora as diferenças sejam a regra da nossa realidade. E a senhora, na sua passagem pela secretaria, teve contribuições muito importantes nesse quesito de educação inclusiva. Queria ouvir um pouco a senhora, não vou fazer uma pergunta específica, ouvir um pouco a senhora sobre inclusão, especialmente nesse momento, porque o desafio ele se potencializa, especialmente com esse público. Quando eu falei de vontade política, só voltando um pouquinho atrás, eu falei em termos gerais, não exatamente para esse momento, que realmente nós estamos com uma bomba na mão, com eleições daqui a alguns meses, em plena pandemia. Mas a questão da inclusão... Que as eleições vão ser adiadas, há a possibilidade de mandatos serem postergados, há, enfim, uma discussão total. Né, e nenhuma definição em vista, né? Porque posterga hoje, joga para amanhã. A inclusão sempre foi um grande problema na sociedade brasileira, né? Os diferentes, para a grande maioria da população, são para serem excluídos, são para serem considerados pessoas menores. E quando a LDB veio com toda essa proposta de inclusão, que paralelamente veio a criação da antiga Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a gente viu com uma grande esperança que o Brasil ia dar um salto em relação a essa questão de dar oportunidade às pessoas portadoras de deficiência, seja lá de que deficiência fosse, para uma escolarização regular e efetiva. E, apesar de tantos esforços, até hoje ainda não se conseguiu essa inclusão efetivamente. Eu vejo com preocupação porque não é uma política de governo a inclusão atualmente. Então, a gente vê as agressões crescendo em relação ao LGTB, a gente vê crescendo a violência em relação à mulher, o abuso em relação às crianças e adolescentes, e a escola está sozinha praticamente no meio dessa confusão toda em que nós estamos no meio da pandemia. Eu via, na época, como uma oportunidade da gente atender as crianças com tantas necessidades. Então, lembro de um caso, por exemplo, no Odete Pena Muniz, que precisava de uma mesa adaptada, uma mesa própria para que ela pudesse acessar a escola na própria cadeira de roda. Ninguém sabia onde tinha. Eu desci, tinha uma oficina lá nos fundos da secretaria, sentei com o carpinteiro e perguntei: você tem condição de fazer? Se a senhora me arranjar o material, eu tenho. Desenhamos a carteira e entregamos lá no Odete. Mas não é que o sistema estava me dando as condições, eu estava começando um trabalho e a necessidade era aquela, não era para a grande maioria dos alunos. Depois, um outro caso de um outro aluno sem os braços. Ele precisava de um mediador que o ajudasse a fazer as necessidades, a servir a comida. Não era algo impossível de fazer, mas as restrições de orçamento, a questão do concurso público, tudo isso dificultava. Então, os deficientes visuais e auditivos, não tinha nenhum professor sabendo Libras, nenhum mediador que pudesse ser o intérprete dessas crianças, ninguém sabendo Braille. Então, tivemos que fazer pequenas formações nesses tipos de deficiência para que as crianças pudessem ser atendidas. Hoje, de vez em quando, encontro com um ou outro na rua e falo: professora, eu sou aquela que a senhora arrumou um mediador para traduzir para mim as coisas que estavam acontecendo. Quer dizer, essas coisas não aparecem no trabalho da Secretaria de Educação nem do secretário, mas forçaram o município
a entender essa necessidade. Começou as primeiras experiências também de colocar a rampa na rua, as primeiras experiências, mesmo aleatórias e não muito técnicas, de colocar os pisos táteis para que os cegos ou os deficientes de baixa visão pudessem caminhar. Então, a educação, por via transversa, ela consegue mudar a sociedade. Né? Agora, tem que ter coragem de investir, unificar a estrutura da secretaria, colocando o serviço, por exemplo, de apoio educacional, se é que ainda existe, colocar dentro da estrutura da secretaria, com as condições de trabalho, ela poder acompanhar isso diante das escolas. Tem a escola Neuza Brizola, que não pode estar dissociada da equipe de educação inclusiva, para que realmente as coisas aconteçam e a educação se faça de fato inclusiva, não só naquele espaço, mas nas demais escolas onde possam acontecer as diferenças. E, hoje em dia, a grande diferença que a gente tem que trabalhar são com os portadores de transtorno de espectro autista, que é o grande medo da maioria dos professores de trabalhar, porque realmente dá trabalho, porque realmente precisa de ter uma paciência extrema, de ter um exercício de autocontrole muito grande, e nem todo mundo ainda está preparado para isso, e a secretaria, como o ente organizador da estrutura educacional, é que deve proporcionar esse tipo de formação e de acompanhamento, em parceria com a Secretaria de Saúde, que é quem pode dar a estrutura médica, psicológica, medicamentosa, e com a Secretaria de Assistência Social, que tem a condição de levantar os casos nas comunidades e encaminhar para a rede escolar, além de dar toda aquela atenção básica às famílias em termos de cesta básica, cadastro único e a toda essa questão de direitos que as famílias têm, às vezes desconhecem. Não sei se a senhora toca com maestria numa temática que nos é muito cara, muito especial. Nós temos uma equipe na educação especial que vem caminhando exatamente nessa direção, com esse cuidado, com esse carinho. E para a gente ter a dimensão do momento crítico que a gente vive, vou mudar um pouco o tema, são 20 horas e 27 minutos do dia 23 de junho de 2020. 3 ou 4 matérias que saíram agora há pouquinho no site do UOL. Com 1.374 mortos, Brasil registra o segundo maior número de óbitos por Covid em 24 horas. Prefeito de Belo Horizonte suspende flexibilização e ameaça lockdown. E Porto Alegre fechará shoppings, comércio de rua e construção civil. Acabam de ser veiculadas essas matérias e, obviamente, a gente está nesse contexto que o nosso país já tem 1.145.906 casos oficiais de Covid, fora as subnotificações que estudiosos apontam que equivalem de 7 a 16 vezes mais do que os casos efetivamente confirmados. Ou seja, a realidade é extremamente complexa, e aí eu retorno à palavra inicial da professora Beatriz, a importância do diálogo permanente, do diálogo interinstitucional, do diálogo franco, aberto, para que a gente consiga entender cada vez mais a gravidade desse momento e busque as alternativas de solução. E, particularmente, acho que a gente ainda está distante da possibilidade de uma reabertura de unidades educacionais do ponto de vista físico, até porque algumas regiões do mundo e algumas regiões do país que começaram a avançar na flexibilização estão precisando retornar, voltar atrás por conta do risco às pessoas, e realmente a situação é extremamente delicada. Professor Ricardo, professora Beatriz. Professora Beatriz, o que o Marcelo está colocando é desanimador, né? Essa realidade ela é desanimadora, ela nos causa muita indignação nesse momento, porque a gente não precisava estar enfrentando isso dessa maneira. O vírus é o vírus, não existe cura, não existe vacina, mas política pública de qualidade, com responsabilidade, certamente mitigaria em muito os impactos negativos que a gente está
está experimentando. Quando a senhora falava sobre educação infantil, educação inclusiva, desculpa, uma palavra que se repetiu aqui dezenas de vezes no chat foi a palavra envolvimento. Às vezes a gente não tem a legislação adequada, às vezes a gente não tem o recurso necessário, mas a boa vontade, a coragem, o envolvimento faz toda a diferença. O professor José Tadeu fez um comentário aqui sobre a questão de história da África, as questões relacionadas à negritude, a racismo, e eu quero puxar esse gancho porque a pandemia do Covid-19 ela é muito mais dramática, muito mais séria, especialmente para as populações mais pobres, para as populações vulneráveis do ponto de vista econômico, social, e que, em sua maioria, nesse nosso país, infelizmente, é uma maioria de população negra. Queria ouvir um pouco da senhora sobre essa questão do racismo, a questão da presença desse tipo de conteúdo no currículo escolar brasileiro. Por que não avança esse tipo de discussão a sério nas nossas escolas, pelo Brasil afora, nas nossas universidades? Eu entendo que é o racismo estrutural da sociedade brasileira presente, não está mais nem latente, está presente agora mais claro do que nunca. Escancarado hoje, né? Hein? Hoje ele está escancarado e quase que patrocinado, infelizmente, né? Infelizmente a palavra patrocinado é o que cabe bem nesse momento. E é um racismo que está espocando em todas as partes do mundo. Há um levantamento popular questionando toda essa posição de preconceito, de racismo em relação especialmente aos negros, que hoje em dia se estende a outras minorias, a refugiados, principalmente os refugiados venezuelanos, né? E como trabalhar essa questão racial dentro da escola? As africanidades nunca conseguiram ser incluídas no currículo. Há uma falta de coragem, principalmente dos professores mais próximos da área, de enfrentar a situação, ou por desconhecimento, ou por falta de formação, mas quando oferece formação, poucos participam, ou pelas dificuldades de acesso a essa formação, ou ainda por não se sentirem capacitados a trabalhar a questão. É um trabalho que vai ter que ser... A UF tentou, inclusive pós-graduação em africanidades, não conseguiu levar adiante muitas turmas, há algumas experiências ainda em outras universidades, e, no momento, há uma série de personalidades negras se manifestando. Inclusive, hoje pela manhã, eu vi uma professora de História, doutoranda em História, tratando dessa questão, principalmente dos negros. Acho que a escola tem condição de trabalhar, sim, mas trabalhar principalmente a comunidade, que é algo que começa lá no entorno dela, não só dentro dela, ou refletindo o que vem do entorno dela. Eu lembro que em algumas situações ou comunidades que eu ia, e às vezes eu pegava uma criança negra, ficava todo mundo olhando para mim como se fosse uma raridade, ou fazendo um carinho na cabeça da criança, ou me aproximando da criança, achavam isso diferente. Não é que seja diferente, deveria ser atitude de todos, não? Só que não era comum aquela comunidade, especialmente Cordoeira, não era comum ver uma pessoa branca, loura, de olhos verdes, acariciando uma criança negra. Os professores, eles têm vontade própria de trabalhar isso, até porque muitos são negros, sofrem o preconceito, mas precisa também aí do poder público dar um pouco de estímulo, dar um pouco de força, também o estímulo financeiro, para que eles superem essa situação de desigualdade e procurem também estudar um pouco mais. E no currículo próprio da escola, naquilo que ela pode trabalhar, fazer a inclusão.
de forma lúdica, de forma de brincadeira, aproveitar as festas nacionais, aproveitar a figura de Zumbi, aproveitar toda essa onda de manifestação pelo mundo e trabalhar e tentar, com todo o poder político federal trabalhando contra, tentar mudar um pouco, pelo menos, a nossa realidade mais próxima. Não sei se respondi. Perfeitamente. Uma aula, né? Uma aula. Professora, nosso tempo está chegando ao final, porque tudo que é bom, em geral, dura pouco, para ficar aquela vontade de quero mais. Eu quero só fazer algumas observações muito rápidas. Muitas pessoas estão dizendo aqui que a senhora precisa voltar para a ativa, que a senhora ainda tem uma contribuição imensa para dar. Teve alguém aqui até que sugeriu indicar o nome da senhora para ministra da Educação, já que o cargo está vago. Né? Nesse momento não quero. Pois é. Com ele não quero. Eu não desejar isso para a senhora nesse contexto, que a indicação não seria ruim. Também não quero. Não, vou morrer antes da hora. Professora, fala um pouquinho para a gente sobre educação de jovens e adultos, porque há uma negligência muito geral a respeito desse tema, nesse momento especialmente, até porque é um público muito heterogêneo, porque tem pessoas que estão ali acelerando a formação para concluir, por exemplo, o fundamental, o ensino médio, mas tem pessoas da terceira idade, com dificuldade de acesso à tecnologia. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente se encaminhar para concluir esse nosso bate-papo. A educação de jovens e adultos sempre foi o patinho feio da educação, né? Desde o velho supletivo, desde o ensino por módulo que o Diedro oferecia, sempre foi o patinho feio. Olha, eu acredito que a educação à distância seja algo muito complicado para que a educação de jovens e adultos seja atendida. Mas talvez a melhor alternativa seja do material impresso, deixando centralizado na escola, com todas as medidas de segurança, o aluno indo lá buscar o seu material. O grande problema é, especialmente o pessoal da terceira idade, com a lentidão própria da idade para aprender e principalmente para ser alfabetizado. Então, acho que esses, do momento do retorno, deveriam ter uma atenção especial. E também penso que nesse momento, alguns encontros presenciais com grupos pequenos, com um professor, todos com máscara, com álcool gel, com todos os recursos de biossegurança, poderiam ter encontros presenciais curtos, quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, para que não percam o contato com o ensino e com o aprender. É essa forma que, nesse momento, eu vejo como possível para jovens e adultos. Agora, resta saber se os dados de Friburgo são efetivamente confiáveis, né? Em que localidades do município há maior incidência de infectados com coronavírus, para não expor demais essa clientela, porque já são do grupo de risco, né? Mas também não podemos deixar de atender o ponto de vista educacional. Quem sabe não é o único momento que ele possa ter um contato mais efetivo com uma pessoa humana e mais esclarecida, com quem ele possa conversar e possa até ser orientado em relação à questão da infecção por coronavírus. Muito bem. Professor Ricardo, queria fazer a minha última observação, até porque dentro de 5 minutos eu entro numa sala de aula e vou até às 10 da noite. Queria fazer aqui um registro público e um agradecimento especial quando a professora Beatriz Abicalil foi secretária municipal de educação, no início dos anos 2000, houve a proposta de implantação em Nova Friburgo do Polo CEDERJ, inicialmente com curso de pedagogia para séries iniciais, e naquela ocasião nós dialogamos com a professora Beatriz, ela ofereceu todo o apoio, todo o suporte. A primeira unidade do CEDERJ de Nova Friburgo foi instalada no antigo Instituto Politécnico, lá na fundação, no colégio da Fundação Getúlio Vargas, junto ao UERJ, e desde então milhares e milhares e milhares de alunos e alunas passaram pelos cursos de pedagogia, ciências biológicas e tantos outros cursos que são oferecidos. Então, além do trabalho que a professora realizou diretamente na secretaria, ela também contribuiu fortemente para
para a oferta de uma formação de qualidade na modalidade não presencial, EAD, através do CEDERJ, que contribui até hoje, e aí vários avanços aconteceram ao longo do tempo. Hoje o Polo CEDERJ funciona no CIEP da Via Expressa, mas eu gostaria de deixar aqui publicamente o meu registro, meu agradecimento à professora Beatriz por todas as contribuições que ela ofereceu para a educação em Nova Friburgo, e essa em particular, em especial, porque tem uma repercussão que transcende os limites geográficos da cidade. Nós temos profissionais formados pelo CEDERJ, que atuam em várias outras cidades da nossa região e até mesmo em outros estados, e naquele momento o apoio da professora Beatriz foi fundamental para aquela viabilização. À época, a reitora da UERJ era a professora Nilceia Freire, que posteriormente foi ministra, a primeira ministra do Ministério das Mulheres, enfim, um contexto em que permitiu que nós conseguíssemos, então, avançar nessa direção. Professora Beatriz, quero agradecer imensamente por essa oportunidade de diálogo com a senhora. Sempre aprendi muito com as suas contribuições e hoje foi mais um momento muito especial. Parabéns por essa belíssima trajetória, pelas contribuições que a senhora ofereceu, e ficam aqui as portas do Educação e Cidadania abertas, porque eu tenho certeza que há muitas contribuições que a senhora pode oferecer no contexto desse diálogo a respeito da educação, até pela experiência, pela sua envergadura, por todas as suas contribuições. Muito obrigado pela sua participação conosco. Tá, acho que esse é o momento da gente esquecer toda e qualquer diferença ou divergência e buscar, na unidade, chegar a um consenso e ultrapassar esse momento tão difícil para a educação brasileira e especialmente para a educação de Nova Friburgo. Muito bem. Professora, gostaria de reforçar o agradecimento feito pelo Marcelo, deixar as portas abertas desse canal para a senhora voltar em outras oportunidades. Marcelo contou a experiência do CEDERJ, eu me permito terminar contando uma experiência muito pessoal. Quando eu fui convidado para assumir a Secretaria de Educação, a primeira pessoa para a qual eu telefonei, peguei o telefone e telefonei, foi para a professora Beatriz Abicalil. E entre o Natal e o Ano Novo, Marcelo, acho que eu nunca contei isso em público para ninguém, ela disse assim para mim: não, eu te ajudo sim. E ela foi até o meu local de trabalho, as portas fechadas, e ela disse assim: você tem um papel e uma caneta? Eu falei: tem. E ela desenhou toda a rede de educação, todo o nível central, e me deu uma aula ali de 2 horas de duração, que me ajudou muito. Professora, fica aqui o nosso respeito em nome das mais de 300 pessoas que passaram aqui pela nossa live, centenas de comentários, agradecimentos, considerações, contribuições pelo trabalho, pelas falas e pelas reflexões que a senhora fez conosco aqui. A todos que estão conosco, muito obrigado. Não deixem de se inscrever no canal. Semana que vem, dia 30, 19h30, a gente vai conversar com o professor Jorge Carvalho. Correto, Marcelo? Jorge, na semana que vem. Correto. Professora, a gente está ajustando apenas o horário, professor Ricardo. Provavelmente vai ser 19 horas. 19 a gente está horas. Ajustando o horário. Corretamente. E, professora, a palavra está com a senhora. Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade. Com o pouco que eu sei, tentei contribuir para a educação municipal nesse momento difícil, e agradecer as manifestações aí de carinho, de apreço suas, de Marcelo e dos comentários aí. Vou ler com calma assim que terminar. Obrigada, e a hora que precisar, a gente só telefonar. Obrigado, professora. Só telefonar, exatamente. Só telefonar. Muito obrigado a todos. Tá. Boa Muito noite. obrigado. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite.